O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. São as palavras últimas de Jesus no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Um convite de Deus para nos fazermos pequenos, humildes, para que em nós possa ser revelada a grandeza de Deus. Fazer esse caminho que nem é sempre fácil. Depois vamos falar até mais discorridamente sobre. Afinal, vivemos num mundo que nos impulsiona a ser os primeiros, os melhores, a corrermos atrás dos primeiros lugares, dos lugares de honra. Mas a dinâmica do reino nos aponta para uma outra direção. A direção da humildade, a direção da pequenez, a direção do servir. Por isso eu quero convidar você, juntamente com o ministério mais uma vez, a não só cantar, mas a rezar essas palavras.
de Santa Teresinha, do Menino Jesus, transformadas em canção. Para que você busque este agrado em Deus. A sua pequenez, a sua pobreza, a sua fragilidade, mergulhada na grande misericórdia do nosso Deus, que nos eleva, que nos exalta, que nos dá o verdadeiro lugar de honra. Coloca a mão sobre o teu coração e faça essa prece. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Esperança cega na grande misericórdia de Deus, que, como eu já disse, não nos rebaixa, não nos diminui, mas verdadeiramente nos eleva. E tudo isso nasce, meus irmãos e irmãs, Padre Valdinei, desse alerta da palavra de Deus para nós neste dia. A tentação dos primeiros lugares, a tentação do lugar de honra, o perigo de buscarmos viver uma vida pura e simplesmente conduzida nesta busca de um lugar de poder, de status, de reconhecimento. E ceder a essa tentação não nos é tão difícil. Afinal, nós vivemos num mundo, numa sociedade, cujos valores nos apontam para essa direção. E se nós não temos clareza da nossa identidade de fé, nós acabamos por seguir por essa via, por achar que isso é o certo, por achar que isso é o melhor, por achar que o sentido da nossa vida, a felicidade, ela vai ser encontrada nessa busca de reconhecimento, de honra e dos primeiros lugares. O caminho que nos é proposto de reflexão começa com esse texto de São Paulo, da Carta aos Romanos, que vem nos acompanhando ao longo dessa semana, e aonde São Paulo manifesta a sua preocupação, no qual os israelitas não terem reconhecido o Messias vindo da parte de Deus, e, portanto, estarem segregados até aquele momento da salvação em Cristo Jesus, por não reconhecer. Israel, bom lembrarmos aqui, que teve o primeiro lugar. Israel que dentro da história da salvação teve o lugar de honra. A eles foram dados os patriarcas, a lei, os mandamentos. A partir deles foi constituído o povo escolhido, o povo eleito. E nós sabemos, e São Paulo nos lembra, Deus não revoga as suas promessas, não deixa a sua palavra passar. Por isso a dor de São Paulo é justamente perceber esta não acolhida de Jesus como Messias, o Salvador, o Cristo enviado da parte de Deus, por parte
dos judeus, por parte dos israelitas. É a dor dele ver que aqueles que eram os primeiros, como ouvimos na liturgia ainda dessa semana, agora vão para trás da fila, por assim dizer. Outros se apressam, outros avançam à frente. Aqueles que estavam destinados, pela voz dos próprios profetas, a serem luz para as nações, a apresentarem a todos os povos, a todas as raças e nações, a face do verdadeiro Deus, agora são precedidos por outros povos na salvação de Jesus Cristo. O lugar de honra não é mais do antigo povo da aliança, pois em Jesus Cristo, Deus estabelece o povo da nova e eterna aliança, que nós sabemos, somos nós, a igreja. Somos nós que temos hoje a responsabilidade, que era do antigo Israel, de sermos luz para os outros povos, para as outras nações, de sermos luz no meio da humanidade, de sermos instrumentos facilitadores da salvação de Deus na vida uns dos outros. E aí lanço a vocês uma questão: será que eu, como igreja, eu, na minha identidade de ser igreja, tenho sido um instrumento de Deus na vida daqueles que estão ao meu redor? Eu tenho sido um facilitador para que as pessoas tenham um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus Cristo? Ou será que eu caio naquele perigo que Papa Francisco também nos alerta, de sermos um pedágio, uma alfândega, aqueles que muitas vezes dificultam o acesso das pessoas à experiência de Deus, ao encontro com Cristo? Será que eu também não estou, muitas vezes, na experiência e na vivência da minha fé, também correndo atrás de um lugar de honra, atrás dos primeiros lugares? Será que eu também não estou cedendo à mesma tentação que nós ouvimos domingos atrás, de Tiago e João pedindo ao Senhor no caminho para Jerusalém: ah, Senhor, dá-nos um lugar, um à sua direita e outro à sua esquerda. Confundindo a lógica verdadeira que rege o reino de Deus, que é a lógica do amor, que é a lógica que nos lembra que nós somos chamados a sermos para os outros também. Sermos servidores, sermos portadores do amor, portadores da graça. E por fim, no final da leitura, São Paulo lembra que a recusa de Israel se torna uma oportunidade de salvação para os pagãos, para os outros povos, para aqueles que se abriram à mensagem do Evangelho, da Boa Nova de Jesus Cristo. Talvez para nos mostrar que mesmo quando a história parece estar errada, descompassada, Deus entra, Deus intervém e faz nascer daquela realidade complicada, difícil, um novo desígnio, que se torna oportunidade de graça para outros. Mas o coração da nossa reflexão, meus irmãos e irmãs, é justamente este texto do capítulo 14 do Evangelho de São Lucas. Texto esse que é continuidade dos textos que nós já estamos meditando, já estivemos meditando ao longo da semana. O capítulo 14 faz toda uma preparação para o capítulo 15, que é o coração do Evangelho de Lucas, as parábolas da misericórdia, que nós conhecemos bem. A parábola da ovelha encontrada, a parábola da moeda encontrada, a parábola do filho encontrado, do pai rico em misericórdia. E todo o contexto do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, ele acontece numa mesa, numa refeição, num dia de sábado, na casa do chefe dos fariseus.
Por que que é importante para nós sabermos isso? Há algumas intenções do evangelista para nos ajudar a aprofundarmos na mensagem que ele nos comunica. Quando ele mostra o contexto, quando ele mostra para nós o ambiente. A questão do sábado, que segundo a visão dos fariseus, era o principal dos mandamentos. E não poucas vezes a gente vê Jesus transgredindo o sábado. Jesus fazendo o bem no sábado. Jesus cuidando das pessoas no sábado. Relembrando que o sábado foi feito para o homem e não o contrário. Então, justamente trazendo este elemento de reflexão àqueles homens tão versados nas leis, nos mandamentos, tão criteriosos em saberem e em poder praticar. A imagem da refeição, a imagem de um banquete, vamos assim chamar, que sempre vai nos levar à menção de um outro banquete, de uma outra refeição, maior, superior, o banquete do reino. E nesse ambiente, Jesus quer abrir os olhos daqueles que estão com Ele, para começarem a acolher a mensagem do reino e a poderem vivê-la. Jesus não vê os fariseus pura e simplesmente como um grupo contrário, como opositores, como rivais. Aliás, Jesus não vê ninguém como rival. Jesus quer sempre se aproximar, quer sempre gastar o seu tempo conosco, tentando nos ajudar a mudar a nossa visão, a ampliar a nossa visão, para compreendermos que somos parte de um plano muito maior, o plano de Deus. E que para vivermos esse plano, fazermos essa vontade de Deus, não podemos estar fechados, não podemos estar presos a nós mesmos. E naquele ambiente, há uma observação de ambas as partes. É interessante isso no Evangelho. Começa o banquete, começa o jantar, os fariseus estão de olho em Jesus. Afinal, ele já fez algumas coisas ali naquele ambiente, um pouco antes. Ao mesmo tempo, Jesus está observando aqueles que estão presentes. E num dado momento percebe aquela busca pelo lugar de honra à mesa. E é interessante nós pensarmos que muitas vezes alguns gestos nossos denotam, mostram aquilo que nós trazemos de verdade dentro de nós. E quando Jesus começa a questionar aquelas atitudes, aquela atitude de busca pelo lugar de honra entre eles, Jesus não está preocupado em dar lição de educação, de boas maneiras, não. O olhar dele vai mais longe, o olhar dele vai mais profundo. Ele mostra que enxerga o que aquela atitude está comunicando. O problema não é a busca do primeiro lugar ou do lugar de honra numa refeição. O problema é esta mesma busca no dia a dia da vida, que nos faz tão centrados em nós mesmos, tão fechados na nossa própria condição, tão focados em tudo que é nosso, ou poderia dizer meu, e que nos torna insensíveis a toda a realidade que está ao nosso redor. Que não nos permite enxergar tantas situações que acontecem ao nosso redor. Que nos fazem fecharmos na nossa própria existência, na nossa própria vida, e acharmos que isso é o suficiente. E outras vezes também achar que não é o suficiente porque não encontramos sentido. Não. Jesus chama a atenção
justamente por esta necessidade da honra, do reconhecimento, da notoriedade. E falar isso em época de redes sociais, mídias sociais, onde as pessoas também gastam tanto tempo, tão somente para colocar imagens, para passar uma realidade que muitas vezes não corresponde à verdadeira condição da pessoa, mas uma imagem bonita, uma imagem feliz, uma imagem alegre, uma imagem que tende a uma perfeição. Claro, né, não vamos generalizar, há tantas coisas boas nas redes sociais, nas mídias sociais, há tantas coisas que nos edificam, mas a gente percebe, a gente sabe, que muitas vezes o impulso é somente para expor coisas boas, coisas que nos engrandeçam, coisas que possam tornar possível o nosso reconhecimento, a nossa busca dos primeiros lugares. Para alguns daqueles fariseus que estavam à mesa com Jesus, era isso. Buscar o lugar de honra era ter o poder, era ter o status, era ter o reconhecimento de todos que estavam ali naquela mesa. E claro, impossível nós falarmos disso e não ligarmos ao acampamento que nós estamos realizando aqui na Canção Nova. A cura dos traumas da morte. E é sempre bom lembrar, né? Toda vez que a gente fala de morte, pensar a morte é pensar também na valorização da própria vida. É trazer como elemento de reflexão como eu estou vivendo, que direcionamento eu tenho dado à minha vida, o que eu tenho estabelecido como prioridades na minha existência. E muitas vezes, quando nós olhamos isso na vida de muitas pessoas, nós vamos enxergar também esta busca desenfreada pela fama, pelo sucesso, por um reconhecimento, por aplausos, seja qual for a forma ou a manifestação de honra que nós possamos buscar. Quantos vivem uma vida pautada unicamente nessa direção? E claro, muitos alcançam e percebem que ali não está um sentido de uma verdadeira existência. Outros não alcançam e se frustram por não ter alcançado aquele status, por não ter alcançado aquela visibilidade. E aí eu vos pergunto, meus irmãos, qual é o sentido e a beleza de uma vida vivida dessa forma, vivida somente atrás dessa busca? E uma busca cujos resultados nem sempre dependem só de nós. E aí que mora o problema. Porque aquilo que não depende de nós, o que nós fazemos? Se nós criamos uma expectativa de alcançar algo que nós sabemos que não depende só de nós, o que nós fazemos se não alcançamos, se não chegamos? Não à toa muitos se frustram, não à toa muitos perdem o sentido de vida. Não à toa muitos se perdem, se deixando levar por esta motivação tão presente na nossa sociedade, que é ser o primeiro em tudo, que é ser o melhor em tudo. Por isso, dentro da nossa caminhada de fé, nós sabemos, somos chamados a irmos mais além disso. Buscarmos algo a mais. Buscar as coisas do alto. Entendermos que maior é aquele que serve. Que uma vida centrada em si mesmo
uma vida vivida somente para nós mesmos, ela nunca vai ser uma vida com sentido. Não dentro do plano de Deus. Não dentro da vontade de Deus para nós. O modelo que nós temos é exatamente o contrário. O modelo de Cristo Jesus é entendermos a nossa vida como este movimento de saída. É entendermos a nossa vida como esta doação de si. Uma vida que se serve, uma vida que é serviço. Não que para isso, meus irmãos, a gente tenha que abrir mão dos nossos projetos, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das ambições boas e saudáveis. Mas até nisso, até para alcançarmos o que projetamos para nós, até para chegarmos nos nossos objetivos, temos que compreender que isso só se dá e só se acontece em plena graça à medida em que nós passamos com o outro, nós caminhamos com o outro, à medida em que nós vamos tecendo relações, à medida em que essa nossa vida ela vai se tornando uma extensão do serviço e do amor ao outro. Do entendimento que à medida em que eu me dou, eu recebo muito mais. À medida em que eu me ofereço, eu cresço com essa atitude, eu cresço com essa experiência. Por isso, meus irmãos, Cristo nos aponta, pela liturgia de hoje, pelo Evangelho de hoje, a buscarmos não a nossa exaltação, mas Ele propõe um caminho de humilhação. E entendamos bem qual é a humilhação que Cristo nos propõe. É o caminho de me fazer humilde, de me fazer pequeno, de me fazer inteiramente dependente de Deus, de não ter medo de permitir com que Deus me conduza, de que Ele me ajude a vencer os meus egoísmos, os meus fechamentos, tudo aquilo que me impede de ampliar a visão de vida. E claro, nunca é demais pensar, à medida que eu amplio a minha visão de vida, a minha morte, quando acontecer, será com sentido e deixará um legado. Mais do que não sermos esquecidos pelo nosso nome, é não sermos esquecidos pelo legado que nós deixamos. E se deixa legado, e legado verdadeiramente bom, aquele que tem a coragem de sair de si. Aquele que tem a coragem de encontrar o seu sentido de vida no mesmo modelo que nós temos em Cristo Jesus. Aqueles que são exaltados serão humilhados. Aqueles que são humilhados serão exaltados. Quando a gente pega essa última expressão, impossível não pensarmos na expressão máxima do amor de Deus em Cristo Jesus, por ocasião da sua paixão e da sua morte. O humilhado, até na cruz, mas que na mesma cruz é exaltado. Aos olhos dos incrédulos, uma morte maldita. Mas aos olhos daqueles que creem, uma vida dada para a salvação de todos. É o nosso modelo, é a nossa meta. A humilhação que Deus nos propõe, esta humildade em acolher a sua vontade, em estarmos abertos à sua vontade, até as últimas consequências, porque Jesus vai à cruz, não para fazer a sua vontade, mas para realizar a vontade do Pai.
E nós, nesta mesma via, somos também convidados a fazer a vontade do Pai. Com isso, pensamos também, quantas vezes as nossas dores, dores das nossas perdas, também nos fazem sentir preteridos, como que esquecidos por Deus. A experiência do luto nem sempre é fácil. A experiência do luto nunca nos é confortável. Nos diminui, nos traz peso, nos traz sofrimento. Precisamos de tempo para adequar as emoções, as experiências humanas. Nos sentimos, como eu já disse, humilhados. Mas não nos esqueçamos que todo caminho de humilhação em Deus é um convite a um esvaziamento de si mesmo para nos enchermos de Deus. É nele que nós vamos fazer a verdadeira experiência de sermos exaltados. A dor do luto pode muitas vezes tentar nos rebaixar, mas se nós tomamos a coragem de, na nossa pequenez, estender a mão e deixar que Deus nos conduza, que Deus nos levante. Tenha certeza, Deus não nos levanta simplesmente para nos colocar de pé. Deus não nos levanta simplesmente para nos dar um pouco de dignidade. Ele nos levanta para nos exaltar. Nos momentos mais escuros e mais difíceis da nossa vida, tenha certeza, a mão amorosa de Deus estará sempre estendida à nossa direção. Muitas vezes não conseguimos enxergar essa mão, porque o nosso olhar está voltado para o chão, nosso olhar está prostrado. Mas se por um momento nós levantarmos a cabeça, é o que nós vamos enxergar. A mão amorosa do nosso Pai, pronta a mais do que nos levantar, pronta a nos exaltar. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, você que está participando aqui conosco deste acampamento, você que está participando dessa Eucaristia, Deus quer te levantar, Deus quer te exaltar. Se a dor da morte tem lhe feito estar prostrado, levanta a cabeça, enxerga a mão de Deus estendida na tua direção. Se permita ser erguido, se permita ser levantado. Quero convidá-los à oração nessa hora. Que eu e você também possamos nos permitir ser exaltados pelo Senhor. Não importa que tipo de humilhação você tem enfrentado. Às vezes não são humilhações externas, não são humilhações que outras pessoas nos impõem, mas são humilhações que carregamos dentro de nós. Humilhações frutos das nossas dores, das nossas frustrações, dos sonhos que não se realizaram, dos objetivos não alcançados, do se sentir incapaz, inapto para algumas coisas, e por causa disso nos diminuirmos, nos rebaixarmos. Deus estende a mão para nós.
Deus estende a mão a você nesse momento. Toma a mão de Deus. Toma a mão de Deus, Ele te diz: eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. Eu te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. Eu te darei novas vestes, filho amado. Fica de pé, fica de pé. Eu te levantarei. Deixa o Senhor te levantar. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. Eu te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. Eu te darei novas vestes, filho amado. Senhor, eis-nos aqui participando desta Eucaristia. Somos teus filhos amados, Senhor. Somos aqueles que tantas vezes se deixam enganar, se deixam perder-se pela ilusão dos lugares de honra, dos primeiros lugares. E quantas vezes, ó Deus, nessa busca, nós caímos, nós nos frustramos, nós nos perdemos, porque vemos depois que não era vontade de vós. Por isso, Senhor, humilhados, humildes como estamos, pedimos o teu auxílio, pedimos a tua ajuda. Socorre-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Erga-nos de toda e qualquer prostração, segundo o teu plano, segundo a tua vontade, Deus. Exalta-nos, não aos olhos do homem, mas aos vossos olhos. Desde já te pedimos, Senhor, muda a nossa condição, revigora as nossas forças, nos chama para perto de Ti, nos chama para a amizade, a intimidade verdadeira contigo, para que nessa proximidade possamos mais e mais discernir a Tua vontade e o Teu plano para a nossa vida. E muda a nossa condição. Se necessário,
troca as vestes da nossa existência. Devolve-nos a nossa verdadeira identidade, não aos olhos do mundo, mas aos vossos olhos amorosos de Pai. Erga teus braços e deixa o Senhor fazer a obra em você. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. Eu te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim, e te darei novas vestes, filho amado. E como filhos amados, que possamos também nos comprometer, levar esta boa nova a tantas vidas, a tantos corações, a tantos que estão longe. Que a graça recebida não fique presa em nós, mas seja levada a todos os que ainda dela necessitam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.